Fala, gente, começando mais um podcast da Juventude Viva. E nossa intenção e objetivo aqui é fazer você alcançar o extraordinário de Deus, beleza? E hoje eu tô aqui com ele, Jonathan Carlos, vulgo John. Ele é profissional de educação física, né? Participa da gente lá na igreja, líder do Ministério de Crianças e Infantil. E vai ser massa estar com ele nesse episódio. John, por favor, manda o oi. Fala, galera, bem-vindos mais uma vez aqui a esse episódio top, a esse podcast top da Juventude Viva. E eu estou com ele aqui, conhecido como Everton Felipe Acioli, vulgo Negão, fisioterapeuta, esposo de Renata, pai de Bernardo, que é um cara top, que eu gosto muito. E estamos aqui para levar o extraordinário de Deus para você, através dessa palavra, desse episódio. Então, fica com a gente até o final, que eu sei que Deus tem muita coisa para você aí. É isso. John é casado com Renata, que não é a minha Renata, é outra Renata, graças a Deus, né? Mas também temos aí Renata como esposas, né? Nome de esposas em comum, além da nossa crença e nossa profissão, que apesar de ser fisioterapeuta e John ser profissional de educação física, né? São profissões do movimento onde a gente conversa muito. Tem paciente meu que eu jogo na mão dele, tem paciente dele, né? Cliente dele que ele indica, e assim a gente fica nessa dinâmica aqui, tá? John, detalhe, gente, uma coisa importante. Esse episódio somos hosts e convidados ao mesmo tempo, tá? Percebe que assim, eu não apresentei ele como convidado, ele não me apresentou como convidado, a gente é host e convidado juntos aqui para fazer de fato um papo bem legal, bem gostoso, para que seja edificador para você e seja confortável e assim, prazeroso, palatável enquanto você está fazendo as suas coisas e escutando a gente aí, né, ao pé do seu ouvido. Então vamos lá. O tema de hoje vai ser cristão da porta para fora. Top. É manga. É assunto para a gente descascar muita coisa, né? A gente tem a visão que ser cristão, né, dentro de um ambiente controlado como a igreja, né, somos crentes e vamos para a igreja, né? É muito mais fácil você estar dentro da igreja, que é um ambiente controlado e feito para aquilo ali, né? E conseguir colocar em prática os valores cristãos. Uhum. Mas a parada, ela começa, ou pelo menos deveria começar, quando você sai. Sim. Porque a ida para a igreja, de forma dominical, por exemplo, é muito mais uma dinâmica de você poder se abastecer, né, de conhecimento, de comunhão, né, de preencher de fato, né, o seu balde, para que quando você saia da porta, você consiga derramar e extravasar outras pessoas. Concorda ou sem concorda, John? Sim, tipo, você está sendo abastecido para tentar não pecar, vamos falar assim, lá fora, da porta para fora, né? E o ambiente onde a gente vive ali dentro da igreja durante uma hora e meia, 2 horas do culto, é muito mais fácil aquela atmosfera que a gente está vivendo, todo mundo na mesma comunhão, falando a mesma língua, dizendo assim, né? E aí, quando vai da porta para fora, você sai do estacionamento da igreja, leva uma fechada na rua de um cara, de um motoqueiro, sei lá o que for. E aí, será que o espírito ainda tá ali, né, em alta, para você responder da forma correta? Abençoado. Vai com Deus fazer a tua entrega. Porque se tem uma coisa que os motoqueiros de iFood tem, é pressa, meu amigo. Mas aí voltando ao contexto, é muito mais fácil, digamos assim, viver uma vida cristã dentro da igreja ali, daquelas 4 paredes. E como é que a gente vive dali para fora, né? Do domingo para segunda. E segunda até o próximo domingo. Como é que acontece essa vida da gente, né? É isso. E eu vou além, João, assim, a gente... Eita. Muitas vezes a gente não consegue ser cristão dentro da igreja, cara. Verdade. Imagina fora. Uhum. Né? A gente muitas vezes deixa de olhar o irmão com paixão ali dentro. Como é que você vai botar o pé pro lado de fora e olhar com compaixão o de fora? Entendi. Quando a gente fala sobre isso, mexe muito em uma casa de abelha. E eu falo isso me colocando dentro da casa. Claro. É eu enxergar o irmão dentro da igreja, né, sem a perspectiva de irmandade. Sim. E sair da igreja e tendo que fazer discípulos. Entendi. Né? Tipo... Como ordem. Uhum. Mas, bicho, muitas vezes a gente é falho porque como é que eu vou fazer discípulo externo se eu não consigo fazer irmão interno?
Entendo. É muito difícil, cara. Assim, a gente precisa melhorar muito quanto pessoa, quanto cristão, pra gente conseguir fazer com que isso aconteça. Entendi. Né? E, tipo, pegando esse gancho aí, é tipo assim, muitas pessoas querem fazer uma missão na África, mas, tipo, tem ministérios na tua igreja que tá precisando do seu voluntariado para a missão acontecer aqui dentro da nossa casa, né? E, tipo, se eu sou um cristão, eu tenho uma missão, eu não só faço ela na igreja, mas sim, além da sociedade, primeiro de tudo, dentro da minha casa. Perfeito. Né? Com meus pais, os futuros filhos, a minha forma de viver, como é que minha esposa me vê como um cristão, né? O que é que ela pode falar de mim como um cristão? E, tipo assim, não... Claro, a gente tem que pensar no mundo, nas nações, mas e a minha casa, né? A minha igreja, o meu ministério, meu pastor, meu bispo, o que é que está precisando aí? Opa, eis-me aqui. Eu quero fazer parte dessa missão, né? Não viver dentro dessa caixinha para querer ajudar os de dentro e esquecer os de fora. Perfeito. Ou ao contrário. Perfeito. Ajudar os de fora e esquecer os de dentro, né? É isso. É porque a gente lógico, né? A gente tem respaldo bíblico, né? Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente meio que... Eu vou voar, né? Por todo o mundo, né? Sonhos, né? Cara, muitas vezes o teu vizinho, velho. O teu vizinho tá passando por um momento difícil. Justamente. E tu sabe disso. Passa por isso. Assim, passa por ele. Uhum. E não dá uma palavra de conforto, não senta pra conversar. Cara, tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala sobre ser cristão da porta pra fora. Um grande amigo meu, ele... A gente conversando um dia, muitos anos atrás, ele me falou uma coisa muito legal, que foi assim... Negão, conquiste primeira pessoa pra você. Depois conquiste pra Cristo. Top. O evangelho é comunhão. E a gente precisa entender isso. Uhum. Né? Percebe como é difícil hoje em dia. E eu falo isso porque chega a ser extraordinário você passar pelo meio da rua, assim, encontrar uma senhora com dificuldade para atravessar a rua e você ajudá-la. Sim. Externamente as pessoas olham e falam assim, meu Deus, que é isso, né? Sabe? Que pessoa do coração bom. Que rapaz educado, rapaz. né? Mas teoricamente... Era pra ser o normal. Vai ser o normal, né? Só que o normal pra gente, né? A gente perdeu isso no decorrer das coisas, porque o mundo cada dia mais tá nem aí pra isso, cara. Eu até falei, né, que a gente conversando aqui antes de começar o podcast, eu disse que tinha uma frase de Francisco de Assis, e deixa eu pegar ela ao pé da letra, que pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. As ações que a gente coloca em prática fora da igreja, né, assim, fora da porta, fora do ambiente controlado, fala muito mais do que muitas vezes o que sai da boca da gente, né? Sim. É aquilo que eu falei, né? Se o cara precisar dizer assim, não, porque eu sou cristão, opa, tem alguma coisa errada. Verdade. Né? Porque as pessoas precisam olhar para você através das suas ações e reconhecer que algo diferente tem em você. Né? Somos a luz do mundo, né? Sois a luz do mundo, então, né? Se eu sou a luz do mundo, eu preciso refletir alguém, né? Eu preciso refletir a Cristo. Então, se a pessoa olha para mim, mas não enxerga reflexo, e eu preciso verbalizar para que a pessoa comece a reconhecer... Tá faltando alguma coisa aí, né? Tá faltando alguma coisa, velho. Talvez a vida cristã tá sendo só lá dentro da igreja. E não tá acontecendo da porta para fora, né? E aí nós que trabalhamos com pessoas, dia a dia, né? De atendimento. Total. E aí, será que essas pessoas, elas enxergam isso em nós, né? Será que elas, no primeiro contato, será que elas precisaram, na verdade, ouvir de nós que nós éramos cristãos, ou elas já identificaram alguma coisa ali? Alguns valores que não é nosso, mas sim que reflete a luz de Jesus em nossa vida, né? E aí, isso aí são pequenas atitudes e ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que vão falar muito mais do que a gente passar uma hora aqui dizendo que é cristão, né? As nossas atitudes e ações aí fora. Quando a gente fala sobre isso, é pau, porque assim, as pessoas muitas vezes refletem que, sei lá, eu preciso graça e paz, meu irmão. Entendi.
A paz do Senhor, amém. esteja convosco. É uma alegria, né? É uma bênção estar junto a você. Rapaz, soubesse fulaninho? Entendi. Meu amigo, assim, eu não preciso conversar com milhões de versículos para que as pessoas comecem a entender da palavra, assim, da essência de Cristo. Cara, minhas ações e a forma que eu levo a minha vida e a forma que eu demonstro como eu ando, né, ela precisa ser reflexo por si. Isso por si tem que conversar. É meio que todo o resto é o tempero a mais que é colocado dentro da comida. Mas assim, o meu prato já está feito. As pessoas precisam... É aquela pessoa que... Sabe uma coisa simples que eu acho massa? É quando alguém fala assim: rapaz, John é um menino bom, né? Eu sinto uma paz danada quando eu converso com ele. Tava conversando o quê? Não, ele tava falando da profissão mesmo. Entendi. Atitudes diárias, né? Conversas diárias que consigam refletir a beleza de Cristo, a luz de Cristo, a gente sendo esse reflexo imediato da luz dele. Não necessariamente eu preciso viver pregando. Pregando, que eu digo, quanto pregação, quanto imposição. Em simples assuntos, as pessoas conseguem enxergar na gente o mover de Cristo. Sim. Porque eu costumo falar uma coisa que, assim, ser cristão não é um título, pô. É uma forma de viver. É um estilo de vida. Não é um título, eu sou cristão. Tipo, eu tenho um certificado de cristandade. Não, cara. Ser cristão é uma dinâmica, um estilo de vida, né? Que independe do que eu fale. Né? Porque tudo o que eu fale, ele vai refletir a imagem de Cristo. Tá? Tudo que eu falo e tudo que eu demonstro. É importante isso. Né? Isso é muito verdade. E quanto mais cheios, mais nós vamos transbordar aquilo que a gente vive. Né? Totalmente. Deixa eu te falar. Aqui a gente topicou algumas coisas e eu coloquei aqui em relação a... tem na nossa pauta aqui falando sobre escola, faculdade, redes sociais, trabalho, grupo de amigos e famílias, né? Em relação a como isso, né, a dificuldade que a gente tem ou quais os artifícios, quais facilidades que a gente tem dentro dessa perspectiva. Fala um pouco em relação à tua vida, John. Tanto quanto personal, assim, profissional de educação física, quanto a tua ideia de rede social. Eu percebo que dentro da rede social não é somente e exclusivamente os alunos. Sim. Tem a pitada de Cristo ali, né? Sim. Tipo, eu sempre dizia assim pra Deus, eu não quero que as pessoas me vejam lá fora, tipo assim, o John que é crente, que é cristão, e o John que é profissional da educação física, né? Que não tem essa separação, porque aí eu vou estar vivendo o quê? Uma vida dúbia. Claro que eu entendo completamente, tipo assim, você ter um perfil profissional, onde você vai falar da sua profissão e tal, e eu acho muito massa, top, bem organizado, mas eu nunca parei assim para pensar e requerer isso para a minha rede social, vamos dizer assim. Mas aí, o John, que eu sou cristão e profissional de educação física, eu não vejo muita diferença ali não, sabe? Todo mundo ao meu redor, graças a Deus, hoje em dia sabe ao Deus que eu sirvo, a igreja que eu faço parte e o meu estilo de vida, né? E dentro da minha profissão, uma hora ou outra eu vejo uma aberturazinha ali, eu entro com uma palavra, eu entro com um conselho, sempre baseado nos valores que eu aprendi de Cristo. Total. Né? E, tipo, também não sou aquele cara louco que o meu aluno treina comigo 3 vezes na semana e 4 vezes na semana eu só tô falando de Bíblia com ele o tempo todo. E se ele não for crente, ele não treina contigo. Justamente, entendeu? Aí vai dizer, você tá ficando doido, entendeu? Pra não ser o extremo, né? É isso. Ter equilíbrio no que eu faço também. Mas aí eu tento sempre, de uma forma ou outra, se precisar falar, eu expresso de forma verbal o que eu sou, o que eu vivo, onde eu estou inserido e com as minhas atitudes. Com as formas de tratar, de falar, de agir, de respeitar, de me posicionar. Isso tudo é um somatório do que Jesus é em mim. Eu sempre falo que existia um John antes de Jesus, antes de 2021 ali, e existe um John a partir de Jesus depois de 2021. Então, tudo que eu sou de lá até agora, que não sou muita coisa, mas se há algo de bom em mim, é Cristo na minha vida. Né? E aí, graças a Deus, eu vivo isso aqui em Vitória, eu vivo isso lá na casa da minha mãe em Catende, na casa dos meus pais, onde quer que eu for, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, eu tento viver esse estilo de vida e não um crachá de ser crente, entendeu? É isso, né? Não é só um certificado, né? É um estilo de vida, assim. A gente entende que
Eu até tava debatendo isso, né? Na barbearia. Campo missionário. Eu tava fazendo a barba e aí a gente falando sobre... Na barbearia começou um papo, né? De... porque essa música... Tava tocando uma música lá, né? Um louvor. Muito legal e tal. E aí eu senti que a turma gostava de música, né? Uhum. E aí eu... Rapaz, bota tal música, é bem legal. Vocês estaram, não, bota aí. Aí um barbeiro, né, fez assim: qual é o nome dessa música mesmo? Gostei pra caramba, é bonito. Quando essa menina entra cantando, é bem legal. Aí eu... Vou pegar agora. Tal, procura aí. Já que tu gostou do estilo, procura tal. E a partir disso a gente começou a conversar, né? Legal. E aí dentro do papo surgiu o ser modificado, né, pela mensagem, né? Uhum. E aí levantaram a bola, né? É agora. Vou dar um investe. Aí eu tava ali, né? Já que eu tava ali, né? Deixa eu aproveitar. E aí eu trouxe à tona, quando a gente fala, né, do fruto do Espírito, né? Dentro da perspectiva cristã, a gente sempre fala, porque é muito comum isso. Fulaninho pintou o 7 no mundo. Sim. E agora está na igreja. Quando a gente pensa em vida cristã, a gente vê que a intencionalidade do cristianismo, né, de Cristo mesmo, né, eu estou tirando até o tom dentro da religiosidade, trazendo Cristo quanto essência, é promover mudança. Se eu não acreditar na mudança do homem, eu posso pegar o meu cristianismo e sacudir no mato. Sim. Né? Eu preciso entender a capacidade que Cristo tem na minha vida, o que ele consegue fazer na minha vida. Porque o entendimento que a gente precisa ter, isso eu falo da porta da igreja para fora, é que a gente olha muitas vezes para alguém externo e faz assim: eu não vou chegar ali. Meu irmão, não tem jeito ali. Não adianta. E a gente esquece que não é sobre a gente, velho. E muitas vezes, talvez a gente já tivesse sido pensado dessa forma. Exato. Aquele lá era eu há X anos atrás, né? Assim, alguém talvez pensou exatamente a mesma coisa que eu. Porque não é sobre o que eu, Everton, né, posso fazer. É o que Cristo pode fazer através de mim. Entendi. Né? Eu não sei se aquele barbeiro, né, por escutar simplesmente aquele louvor, foi tocado de alguma forma, e quando chegou em casa, ele pode ter tido uma experiência do caramba. E foi por conta da música que eu botei? Não. Foi por conta do poder do Espírito Santo nele que fez alguma coisa. Eu fui somente instrumento. Exatamente. Né? E aquela semente foi plantada. Aquele papo que eu levei falando da mudança, que o papo começou, né? Eu disse assim, cara, é o seguinte, a grande diferença do cristianismo é que a gente muda ações através do entendimento e justificação em Cristo. Eu entendo o que Cristo é, né? O que ele foi e o que ele continua sendo, e ele para sempre será. Eu entendo o que ele é. A partir daquilo, eu encontro minha salvação e justificação sobre isso. Amém. E a partir disso, eu quero melhorar quanto pessoa para alcançar o mais próximo a Cristo. Então, as minhas ações que eram X, elas vão se tornar X menos X. Entendi. Elas vão ser anuladas por tentativa de melhora. Né? Fulaninho agora só quer ser santo. Muitas vezes é porque ele entendeu que aquele rumo que ele estava tomando não era o rumo que Cristo faria. Então a mudança de direção faz com que ele mude as atitudes. Ele não muda as atitudes para alcançar a salvação. Ele alcançou a salvação e a partir disso, perfeito, ele melhora as atitudes. Amém. Né? Melhora as ações deles. E a partir da melhora de ações dentro do meio, ele se torna exemplo e luz resplandecente. Aquela pessoa que você vai falar ali, que você pode pensar que não tem jeito. Aquele ali, irmão, só Jesus, né? Só Jesus. Então Pronto. Agora. Então é agora, né? Já que é só Jesus, assim, esqueça você e só leve o que você precisa para ele. Nem sempre isso é fácil. Sim. Porque tem aquela pontinha interna humana da gente com certeza, que faz assim. Não vai. Na moral, velho. Ô, bicho. O cara tá quieto lá. O cara tá quieto ali, deixa ele. E o Espírito Santo tá assim, tem. Sabe por quê? Porque
Cristo orienta que, meu irmão, fale. Não quer ser bem recebido? Tire a poeira dos pés, bata a sandália e vai embora. É verdade. Assim. Cumpra o seu papel. O seu papel. Que é ir e pregar o evangelho. Uma coisa que eu acho legal, John, a gente até mastigar um pouco mais, é como ir e pregar o evangelho. Sim. Sem a necessidade de verbalização. A gente já começou a falar um pouco sobre isso, mas eu acho que isso é um tema que, para quem está escutando, pode abrir muitos ares. Sim. Porque muitas vezes eu já vivi isso lá atrás, quando eu era mais jovem, de dizer assim, de deixar de falar da palavra, deixar de falar de Cristo. Sim. Porque eu... Não sei falar. como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou trazer que versículo aqui para poder começar o papo, né? E talvez as pessoas que estejam assistindo tenham essa ideia de tipo, meu irmão, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou começar esse papo aqui? Diz aí, assim, vamos idealizar uma ideia. Certo. Vamos dizer que tu tá no ônibus. Sim. E aí... nada ensaiado, tá? Loucura aqui total. Tu tá no ônibus e indo pra Catende. Sim. E aí tem uma senhora do lado, estressada, com o filho. Tava no telefone, estressada com o filho, desligou e começou a reclamar incessantemente. John tá do lado dela. Vamos lá. E aí? O que é que John falaria, assim? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê os discípulos certa vez perguntando a ele, mas como é que a gente vai orar? Nós não sabemos orar, né? E ele já começa, né? Tipo, Pai Nosso. E aí a gente vê que não tem uma liturgia, como é que eu posso falar? Uma preparação para haver uma oração. A gente tem total liberdade. Então Jesus ele fala que o buscar a Deus é simples. Então, onde eu quero chegar? Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu tiver um tempo de secreto, quanto mais eu me aprofundar nele, mais eu vou me tornar parecido com ele. E eu tenho certeza que, como várias vezes já aconteceu, se essa mulher tivesse sentada e tivesse outra em pé, eu já ia dar o meu lugar para outra pessoa sentar e ficar do lado dela. Mas aí, caso não aconteça, minha primeira ação, com certeza, sem dúvida, era brincar ou chamar a atenção do filho dela ali. Para a partir daí eu começar de alguma forma... mostrar, falar, conversar, tranquilizar, se, claro, ela quisesse se abrir daquele estresse que estava acontecendo, mas uma estratégia de buscar primeiro a confiança dela, para ela poder me ouvir e saber que aquele estresse dela só ia talvez passar para a criança iria ficar assustada, a criança iria ficar com medo, que ia criar alguma coisa na mente dela, uma barreira com um determinado assunto que ela estivesse passando ou falando aquilo ali. Mas, de alguma forma ali, uma estratégia para tentar acalmar ela, usando e conversando primeiro, ganhando a confiança do filho dela. Para ter uma abertura e falar um pouco sobre Jesus, falar versículos, se fosse preciso, sabe? Mas nessa linha aí. Vinde a mim que sou manso, né? Isso, e humilde justo, de coração. Lança sobre ele, a palavra de Deus diz isso. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vós, mesmo se você não conhece, mesmo se você nunca ouviu falar dele, mas tem um pai que pode fazer tudo. No mundo tereis aflições. Justamente, tem de bom ânimo, ele já venceu, né? Ele tá contigo, sabe? Percebe, John? Eu fico rindo assim, eu me arrepio de felicidade, porque no final, velho, a gente resvala sobre... Justamente. Primeiro, você conquistou ela pra você, para depois conquistar ela pra Cristo. Justamente. E as pessoas acham que precisa se levantar no ônibus, entregar aquelas coisas. É isso. Amém. Se for e da vontade pode também. De Deus, sim, amém. Glória a Deus, né? Amém. Mas não que seja algo tão batido já, mas as pessoas já cansaram de ver isso e tipo pegar aquele papelzinho e jogar fora, né? Mas será que as pessoas não estão esperando você sentar ali e ouvir o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Desabafa, fala, conversa e tal. Claro que o ser humano hoje em dia, se tratando de uma mulher, por exemplo, ali, pode achar que um homem está entrando ali, está chegando ali para alguma segunda intenção. Mas aí você ganhando a confiança dela e mostrando seus valores, que são os de Cristo, a luz que brilha em você é a luz de Jesus, com certeza aquilo ali é uma vida para Cristo, né? Muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa não tem jeito, mas é aquela pessoa que Jesus quer que você alcance. Por isso que Jesus disse, Paulo, agora tu vai ficar cego. Tu não é mais Saulo, não. Vai lá, Ananias. Ora por aquela bênção ali. Abre os olhos dele. Vai lá, discipula ele. Fala com ele. E aí, para muitos, Saulo não teria mais jeito. Seria um perseguidor pro resto da vida. Mas Jesus viu o potencial do Paulo que estava ali naquele homem, né? É isso. Perfeito. Perfeito.
incrível. A gente resvala sobre ser cristão, a ideia da igreja é ter comunhão, né? Justo. É o teto a teto, eu sentar com a pessoa, ganhar a confiança dela, conversar o que é que você tem, para onde você vai, o que é que você precisa, deixa eu lhe ajudar. Né? É você... Meu irmão, a mensagem do evangelho É isso, velho. é isso. É muito, bicho, a mensagem do evangelho é muito simples, cara. Uhum. A gente dificulta muito a parada. Existe um álbum, né, de Marcos Telles, que eu indiquei, né? Top. Até, que é o Grande Banquete. Abrindo um parênteses aqui, o Negão tem muitas ótimas, boas, perfeitas indicações. Livros, música, é só procurar aí. Aquele que ninguém escuta, né? Justamente. O menos hypado, o Negão é o que sabe de tudo. Assim, por sinal, vou interromper também. Se você está assistindo aqui a gente, né, inscreve no canal, né, curte, aperta lá o sininho. Não por nada. É porque se você fizer isso, cada vez mais a gente vai ter expressão dentro da rede social, vai ser mais difundido e mais pessoas vão escutar a mensagem do evangelho, que essa, de fato, é o nosso grande objetivo, né? Levar você que está estudando a alcançar o extraordinário de Deus. Ficou a dica. Voltemos. Ô, Negão, e no teu caso, assim, já dentro do teu consultório, do teu ambiente de trabalho ali, já chegou algum paciente de tipo, claro, com certeza, de questionar muita dor, mas a partir daí, alguma forma de tranquilizar e de colocar Jesus, colocar a parada da palavra ali no meio? Tem, cara, sempre tem. Pô. Sempre tem um testemunho. Assim. Não, e sempre tem assim, se não tiver brecha, a gente abre, cria, né? entendeu? A gente arruma um jeito de abrir brecha. Como eu trabalho muito com dor, então assim, dor é um negócio, você conviver com dor é um negócio denso. Exato. Né? Todo dia, muitas vezes, o cara tem dor. Pós-cirúrgico, o cara tem uma dor do caramba. Né? E aí, algumas coisas são muito chaves, né, dentro do processo. Eu preciso demonstrar compaixão. E compaixão é se colocar na posição do outro, né? Sentir a dor do outro. Isso é ser compassivo. Haja dor que tu já sentiu. E a partir disso, hoje, por exemplo, hoje no consultório, a gente tem uma TV que eu uso muitas vezes para poder transmitir um conteúdo que eu tenho, um desenho. Por ser professor também, né, eu gosto de educar o paciente. Né? Então, muitas vezes eu transfiro para a TV, por exemplo, o desenho, faço um desenho, pego uma imagem, circulo sua lesão aqui, vai para onde e tal. E essa mesma TV que eu utilizo para isso, muitas vezes eu estou atendendo pessoa e boto um louvorzinho para tocar. Top. Né? E aí, no meio da conversa, né, a pessoa está passando por um momento difícil, porque naquele momento, né, é um momento de fragilidade, muitas vezes ela debate sobre alguma coisa, né, que, meu Deus do céu, por que isso foi acontecer comigo? Né, me pergunto, e aí e por que não aconteceria com você? Né? E a partir disso é a brecha que eu queria. Perfeito. E aí eu boto a mensagem do evangelho, né, no mundo você vai ter aflições, mas entende bom ano, porque Cristo venceu o mundo. Entende que isso é um momento de tribulação, mas para que a glória de Deus seja evidenciada, que daqui a pouco tudo isso vai ter passado e você vai estar dizendo às pessoas aí o quanto Deus foi bom com você, o quanto Ele lhe deu forças para conseguir, né, concluir esse tratamento. Né? É o que eu preciso para, de alguma forma, organizar. E dentro dessa perspectiva, eu transfiro sobre ela também uma ideia de responsabilidade. Sim. Né? De dizer assim, cara, é isso aqui. É aquilo, né? Eu jogo a semente, quer escutar, a gente escuta. Sim. Quando tem alguma coisa, por exemplo, Alto de Páscoa lá na igreja, né? Normalmente eu envio para os meus pacientes. Nossa. Gente, vai ser massa ter vocês lá, não sei o quê, papapá. Vez ou outra, alguns pacientes vão, né? Quando vai ter alguma coisa específica, eu encaminho. Se tem algum cursilho, eu vejo que é algum paciente, tipo, pô, eu vou convidar. Já conhece um pouco o cara ali. Já puxo para junto. Legal. É o que tá. É a missão. É o que eu estou tentando fazer dentro da proposta. Essa semana, por exemplo, eu estava lendo minha leitura matinal, né? Eu estava lendo Coríntios e vendo Paulo falar sobre as tribulações, né? Deixa eu até abrir aqui. Acho que eu estava pincelando antes de isso. 2 Coríntios 6, né? Paulo falando das tribulações dele quanto ao ministério, né? Meu irmão, uma saga do caramba. Ele, meu Deus do céu, né? É cacete, é pau, é chicotada, é aflição. E aí, no final, acho incrível. Eu até fiz um postzinho, peguei uma imagem, uma foto que eu tirei na Chapada dos Veadeiros quando eu fui, que lindo. Tipo, é uma cachoeira gigante, assim. A imagem do divino, velho. Aí eu botei no Instagram, aí fiz uma reflexãozinha nesse versículo. 2 Coríntios 6, verso 10.
Eu vou ler o verso 9 e a gente desce, né? Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos. Aí esse versículo é incrível. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Meu irmão, quando Paulo fala entristecidos, mas sempre alegres, é Paulo, pô. Se for parar pra ver quem é Paulo, que ele já tinha... Meu amigo. Ele começa, né, a partir do versículo 3, ele começa... Eu vou ler rapidamente, ó. Ao contrário, como os servos de Deus, recomendam-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalho árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza de conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra, na verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória, por desonra, por difamação, por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres de matéria, né? Mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo, mas possuindo tudo. Isso é incrível, pô. Isso aqui, ele precisou falar. Sim. Mas se você olhasse para Paulo, por si só, ele já converteria. Verdade. Por tudo que ele viveu, entende? Esse tema que a gente trouxe hoje é um tema que mexe um pouco comigo, porque tu falou sobre música, né? Eu toco contrabaixo lá na igreja, e eu gosto muito de música, assim, música é uma coisa que me movimenta, assim, que eu acordo, já boto um louvorzinho, eu tô no carro, tem louvor tocando, tem música tocando, é uma coisa que tá comigo o tempo todo. E a música, ela é um mecanismo que a gente utiliza como forma evangelística. Sim. O movimento cristão que a gente tem hoje, o movimento gospel que a gente tem hoje aqui no Brasil, muitas vezes existem músicas que elas são... Hoje a gente faz música para a igreja. Mas a música, ela pode ser para alcançar para a igreja. Hoje a gente faz uma música onde muitas vezes pessoas que não são cristãs, elas não entendem o que a gente canta. Entendi. Porque existe uma música com uma fundamentação bíblica muito grande, e isso é incrível, mas são músicas que muitas vezes são para crentes. Entendo. São músicas para crentes. Existia, né, nos anos 2000, por exemplo, o Resgate, que era uma banda... o Resgate, Pastor Zé Bruno, né, as músicas eram as músicas assim, que ele fazia com que a pessoa que não era crente escutasse, entendesse. Entendi. E dissesse assim, oxe, meu irmão, Legal. faz sentido. Né? Ele implementava a droga no meio da música e o cabo que estava de fora escutando entendia a mensagem, e a partir daquilo era uma brecha. Entendi. Para que a mensagem começasse. A história do eu conquisto primeiro para mim, para depois conquistar para Cristo. Zé Bruno conquistar o resgate como um todo, né? Conquistava a pessoa para ela, através da música, para a partir dali apresentá-la a Cristo. Entendi. A gente tá falando sobre Marcos Telles, né? Que é o álbum lá, O Grande Banquete. Quando a gente fala que aquele ali não tem jeito, eu lembrei dessa história porque no álbum, em Lucas 14, né, na parábola do grande banquete, o servo diz assim, ainda há lugar ao Senhor, né? Ainda há lugar. E ele pede para ir além dos muros, né? Vai além dos muros, velho. E obriga aquela galera a vir. Ir além dos muros, mas escutar que ainda há lugar, é muito forte, velho. Se ainda há lugar na mesa, se ainda há lugar no corpo de Cristo,
ainda há lugar, irmão. Ainda há lugar. E para quem não importa, ainda há lugar. Se eu pensar dessa perspectiva, se eu olhar para aquele ser ali e imaginar que ele não tem jeito mais, eu posso pegar o meu evangelho e sacudir no mato. Entendi. Perfeito. Não tem... Ainda há lugar para quem tá no presídio, velho. Uhum. Ainda há lugar para quem tá na rua. Porque ainda há lugar. Precisa de alguém que diga a ele, né? Que ele faz parte. Lugar. Entendi. Pô. Uhum. Tem uma ideia que... Imagina, João, se tu encontrasse uma prostituta na sexta-feira, no lugar que ela fica fazendo o ponto trabalho, né? Enfim, vivenciando a vida dela ali. Tu passasse por ela na sexta, passasse por ela. E no domingo alguém convidou-a para ir para a igreja. E lá ela aceitou Jesus. Na sexta-feira tu passou por ela à noite. Não desse nem boa noite. Uhum. Mas no domingo, depois que ela aceitou Jesus, tu foi e abraçou ela como irmã. A prostituta precisa entender que ela é irmã até antes dela ser. Porque se você passa na sexta-feira e fala com ela e deseja boa noite e diz que um Deus a abençoe, posso fazer uma oração por você, e ela sentir que é irmã, ela vai entender que existe um pai por ela. Amém. No domingo isso só vai ser a confirmação. Porque na sexta-feira pode ser exatamente a brecha que você precisava para mandar a mensagem. Você precisa visualizá-la como irmã na sexta-noite, velho. Ela não é só sua irmã. Você não precisa vê-la como irmã somente num domingo depois que ela aceita Cristo, não. Você precisa vê-la como irmã. É você, a sua percepção quanto cristão e evangelizador. Você precisa olhar para ela e vê-la como irmã desde a sexta-feira. Para que ela entenda que se você é irmão dela, existe um pai por ela. Amém. E a sexta-noite ela ouviu que havia um lugar para ela no banquete, na mesa. Acabou. Muitas vezes sem usar palavras. Amém. Amém. Saca? Amém. É forte. É forte. E aí a gente, seguindo esse roteiro aqui também, a gente colocou essa pergunta, né? Onde está o campo missionário da juventude? Eu acho não, tenho certeza, que em todo lugar, né? Em todo lugar. Não existe um campo missionário específico, claro. Tem lugares... Tu pode destrinchar essa porque assim, você é envolvido demais com a galera da juventude. Então tem vale lugares muito. Que, de fato, podem acontecer movimentos que se reúnem mais a juventude, né? Movimentos do mundo, vamos dizer assim, secular, que a juventude está mais inserida ali. Mas o que é que impede um jovem, uma criança, um adolescente falar de Jesus onde quer que ele esteja, né? Mas aí o campo missionário da juventude, ao meu ver, estão nas academias, estão nas faculdades, nas escolas, nas universidades afora aí. Hoje em dia nós vemos muito assim em redes sociais alguns movimentos relacionados a isso, né? De louvor tocando, uma galera reunida ali, intervalo bíblico, né? Isso aí só fortalece o nome de Jesus onde quer que eles estejam, né? Onde quer que nós estejamos. Mas no meu ponto de vista, o lugar da juventude ser missionária é em todo lugar onde ela estiver. Certa vez a gente, em uma missão, vamos dizer assim, né? O pastor Lucas, eu e ele, a gente estava indo para Garanhuns. Estava tendo um crossword lá. É um movimento da juventude da igreja anglicana, né? E aí, no caminho, a gente conversando um pouco, ele falou assim, irmão, se todo cristão entender que estamos submissos ao que Jesus falou, todos nós temos essa missão, independente de onde quer que nós estejamos. É o que a gente falou lá no início, né? Não só dentro da igreja, mas fora, em todos os ambientes que estivermos. Mas a gente tem que entender que o mais importante de tudo é quem está dando o comando dessa missão, quem está me enviando. Porque Negão e todo mundo que está ouvindo aí, eu creio firmemente que quando Jesus falou para os discípulos, lá em Mateus, lá em Marcos, ide, vão, preguem o evangelho, batize, curem, liberte, eu creio que aquele mesmo poder que estava nele está em nós. Amém. Né? O mesmo espírito que habitava neles, que estava nele, está dentro de nós hoje. E aí, nós somos incumbidos dessa missão. Quando eu aceito Jesus e eu entendo que eu tenho uma missão, que eu estou submisso ao meu Senhor, eu sei que eu tenho uma missão. Talvez de alcançar nações, glória a Deus, mas eu tenho que agir onde eu estou. Se é na minha escola, eu tenho que movimentar uma galera, eu tenho que
fazer que todos vejam com as minhas atitudes e ações, e se precisar abrir a boca, que eu sou um cristão. A partir dali, eu ter movimentos intencionais de semanalmente, 15 dias, de fazer uma reunião com aquela galera, de tocar um louvor, de falar da palavra, de sair um pouquinho daquele grupo que faz totalmente diferente do que a gente vive, mas de alguma forma me movimentar para aquilo, porque eu estou incumbido de uma missão. Eu estou incumbido de fazer o que Jesus me ordenou fazer. Porque o mesmo poder que ele destinou para aqueles caras lá atrás, os 12, ele colocou dentro de mim, de você e de todo mundo que aceitou ele como seu Senhor e Salvador. Né? Amém. É isso aí. É isso aí. Uma coisa importante quando fala isso é esse movimento, né? E você conseguir criar um movimento, né? Fora daquele âmbito que você vivia, ou que, enfim, as pessoas viviam, você conseguir destrinchar e segmentar isso. É importante, mas é importante também que você escute isso e não pense que deve haver segregação. Né? Uhum. Porque se eu pensar que eu preciso me afastar daquele povo e, tipo, renegar aquele povo... Não, eu conquisto ele primeiro. Exato, eu preciso conquistar ele de novo, né? Porque aí a gente vai estar vivendo uma vida só entre a gente, né? Mas a gente, assim, pela crença e pela graça, a gente já sabe, tá tudo bem, tá tudo salvo, né? Massa. Mas a preocupação agora é ele. E eles agora, né? Agora eu tenho essa missão. Né? E aí eu preciso encontrar artifícios de alcançá-los, né? Claro, o separar fortalece o crescimento, né? Dentro da palavra e dentro da vida cristã. E dá força para que eu encontre mecanismo de poder ir em busca de mais um, até um ponto que só haja a gente, né? Só haja a gente. Amém. E isso aí. É engraçado falar sobre isso, assim, porque, como eu citei no começo, as crianças, né? É o que eu também convivo muito lá na igreja. Total. Né? E eu acho não, certeza absoluta. Foi quarta-feira, em uma padaria aqui do centro da cidade. Eu estava tomando café de 6h30 até 7h30 da manhã, até 7 horas da manhã, porque eu tinha outro atendimento. E eu estava lá sentado e chegou 2 pré-adolescentes, né? Eles estão frequentando a faixa etária de juniores da igreja. E eu conheci eles, né? E eu estava sentado lá, eles chegaram com a mãe. E eu vi, na verdade, que o menino era um menino e uma menina. Ele olhou para mim assim e virou o rosto logo, né? Aí levantou, foi lá perto da mãe e da irmã dele e falou alguma coisa. A mãe dele veio até mim e disse: bom dia, John. Ó, os meninos disseram ali: mãe, o pastor da gente está sentado ali. E aí eles vieram e comeram. Profetizaram, doido. Amém. Mas aí onde é que eu quero chegar? Tipo, eles foram na igreja, eles ouviram a palavra, eles entenderam a missão, né? Entenderam o que a gente estava fazendo ali da nossa missão e trouxeram para o dia a dia ali e tal. Isso. Então, muitas vezes a gente quer engrandecer muito as coisas assim, criar muita dificuldade no que fazer, né? Mas a gente tem que ensinar, a gente tem que falar de Jesus onde quer que nós estejamos, né? Seja para qualquer faixa etária de idade. É isso. A gente tá falando sobre isso, né? Muitas vezes a gente problematiza muito tudo, né, velho? Assim, porque, né, o culto precisa ter, né? Porque nesse encontro aqui a gente tem que ter... Entendo. Se não tiver nada? Né? Só vai ter a presença. E isso... É tudo. Assim. Eu consigo sentar numa padaria tomando café e chegar um amigo teu de faculdade que está em Vitória fazendo alguma coisa. E aí, meu querido, como é que tá? Não sei o quê. Vamos fazer um churrasco domingo. Pô, bicho, domingo é pau. Domingo eu tô na igreja. Vamos fazer no sábado? Pode ser? Pode. Pronto. Porque domingo eu tô na igreja. Tu é crente agora, John? Não, isso pô. Seria bom ter você com a gente lá, cara. Vamos conhecer. A gente vai no sábado, a gente fica junto lá no sábado, no domingo tu vai com a gente. Acabou, se esse cara for pra lá, pô. Porque no sábado tu já vai poder falar um pouco do que tu acredita, alguns valores teus. No domingo ele pode estar lá, pode ser tocado. A palavra pode ser alcançada exatamente daquele jeitinho que você queria, né? Que ele precisava. Pum, mais uma vida. Justamente. E um testemunho rápido assim também, né? Claro, nunca para engrandecimento, mas para falar que o Espírito Santo ele habita fortemente dentro da gente e ele ministra muito ao nosso coração, né? Eu estava uma tarde, ou foi uma manhã, não lembro bem, nessa mesma padaria, e aí eu estava comendo normal e me deu aquela vontade de chorar. Eu comecei a chorar, e me enxugando com vergonha as lágrimas, né? E depois eu entendi o que era aquilo. Era Jesus me preparando para o que ia acontecer depois, porque sabe quando você está concentrado na sua comida aqui e você vê uma imagem, um reflexo periférico, alguém entrando assim, entrou uma mãe e uma filha. E entraram e saíram e eu ouvi
audivelmente, Deus falando no meu coração, são essas. São essas aí. E aí, beleza, passou e tal, elas sentaram, tomaram café e o Espírito Santo mexeu comigo. Você vai pagar a refeição delas. E aí eu fui lá, peguei minha comanda e eu disse assim, ô fulana, qual é a comanda daquelas 2 pessoas que estão ali? Tal, tu conhece, John? Eu disse, não, nunca vi na vida. Mas eu quero tirar para pagar também. Por quê? Eu disse, não, porque eu quero pagar. E aí ela disse, depois eu vou dizer o quê? Diga assim a ela, foi Deus que pagou. Foi Deus que mandou, né? Foi Deus que enviou. Beleza, passou tal, tudinho. Depois de uns 2, 3 dias, voltei lá e ela me chamou. Professor, vem cá. A mulher da padaria. O senhor não sabe. Aquela mulher disse que o dinheiro que ela ia pagar o café da manhã dela era o dinheiro da passagem dela. Da passagem dela e da filha. Eu disse, meu Deus, eu entendi tudo, né? E aí, essa mulher que me atendeu, ela disse, o senhor é de que igreja? A Brecha. Entendeu? E aí a gente começa a destrinchar. Eu estava com o livro do Bispo Miguel Ochoa lendo, e aí, Poder, Amor e Equilíbrio, e aí eu falei da igreja, mostrei o livro e tal, tudo mais, que ela se interessou pelo livro também. Mas são essas coisas assim, né? De tipo, você, com uma atitude, você fazer o reino de Deus ser visto, percebido. É isso. Ser... pessoas buscarem mais quanto a isso, né? Não são atitudes de John, de Negão, de Edilson, não. São as atitudes de Cristo em cada um de nós, né? Que faz a coisa acontecer. O campo missionário da gente é a nossa vida, pô, é o nosso dia a dia. É um podcast, é um trabalho, é um atendimento fisioterapeuta, é na academia, em todo lugar. É um café da manhã. É um café da manhã, é um almoço, é uma janta. É o extraordinário acontecendo no ordinário da gente. É aquilo que a gente sempre gosta muito disso, né, Eu velho? amo o ordinário, eu amo o ordinário. É isso. Cara, é isso aí. É muito isso. Esse tipo de testemunho fortalece. Aconteceu algo parecido comigo também. Eu tava, enfim, passei no consultório, né? E aí, um dia passei no consultório e aí tinha uma pessoa catando recicláveis na frente, assim. Eu tava passando com minha mãe, eu parei o carro pra pegar alguma coisa, aí eu puxei o carro e aquele sentimento de volte. Aí eu, carro andando, eu parei, engatei o ré, voltei. Aí eu disse, mãe, a gente tá com caixa. Eu fiz, tá, meu filho. Pegue R$50 aí e dê pra essa senhora. O que foi que aconteceu? Nada. Dê a ela e diga que Deus a ama. Amém. Tá bom. Beijo, tchau. Engatei a primeira e fui embora. 20 minutos depois minha mãe me liga. Eu tava atendendo, né? Ligou um, eu não atendi. Ligou 2, não atendi 3. Pronto. Alguma coisa aconteceu. Aí eu, licença, saí do consultório. Oi, mãe. Você tá podendo falar? Eu disse, não. A senhora, eu fiquei assustado. Eu falei, meu filho, por que eu precisava falar com você? Mesmo esquema, tipo, a mulher disse... Isso era, sei lá, 10 horas da manhã. E aí a mulher disse que até aquele dia, até aquela hora, ela não tinha conseguido nada de material. Tipo, porque tinha se passado o carro do lixo antes da hora prevista e, tipo, tinha levado o que possivelmente ela ia captar, né, de recurso. E ela tava sem feira em casa, né? Ela disse a minha mãe, né? E aquilo ali foi uma providência divina, né? Amém. E aí ela abençoou a minha geração. Mas disse, meu filho, ela abençoou você e toda a sua geração, né? Glória a Deus. A gente utilizou a mensagem do evangelho Amém. sem a necessidade de dar um pio. Amém, né? amém, amém. E é isso, pessoas veem que são amadas, independente de classe social, de vida, que são amadas, que têm um pai, que tem um Deus que as ama e que cuida. Total, Talvez total. até, tipo, nesse sentido, uma mulher que estava catando reciclagem, ela entendeu naquele momento que, não foi ele, foi Deus que... Existe um pai por ela. Um pai que diz assim, você tem lugar na mesa. É isso, né? velho. Você tem... O amor não é só para ele que saiu no carro. O amor é para você. É para você também, né? É isso. É o que temos e o que transborda, né? Se Deus me permitiu ter alguma renda, eu preciso fazer com que isso transborde, velho. E Negão entendeu a missão. É isso. Negão entendeu que o evangelho é isso. É isso. É isso mesmo. Tem, em Mateus 5, né? De 14 a 16, a gente já falou sobre isso, mas é bom a gente deixar bem revelado isso que a gente acabou de fazer, que são as obras, né? Sim. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Amém.
Você precisa ter a sua mensagem, a mensagem de Cristo que você não pode escondê-la, pai. Aham. Você tem que botar aqui em cima, aqui, para todo mundo conseguir enxergar isso em você, né? Cristo em você. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém. 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 Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Graça. Aleluia. Mas a partir do entendimento do que Cristo é por mim, eu melhoro as minhas ações. Amém. E a partir daí eu consigo melhorar, né, as minhas obras para que eu me aproxime mais perto de Cristo e alcance mais pessoas para Ele. Perfeito. É. Perfeito. A mensagem no final acaba sendo essa. Amém. Sempre aponta para ele. Sempre aponta para Ele. É Tudo deve tudo, apontar para tudo, Ele. tudo, Véio. tudo. Tudo deve apontar para Ele. É parte da nossa missão, né? Se há algo de bom em mim, em você, em Edilson, em quem estiver ouvindo aí, é Jesus que habita em cada um de nós, né? E a falar nisso, reforçando, né? Curte aí esse episódio no YouTube aí. É isso. Começa a seguir o nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Segue a gente também lá na rede social, viva.res, Catedral Anglicana Ressurreição. Catedral Ressurreição. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado também. É isso. Utilizamos esse mecanismo, né, para que Cristo seja glorificado e que a gente alcance mais pessoas, porque essa, no final, é a nossa missão, né? Amém. Ide, né, e pregar o evangelho. A rede social também conta, então esse é o nosso objetivo final. John, eu acho que o papo foi esse, cara. Top. Foi incrível. Legal, muito top. Foi incrível. Amém. E não foi porque foi a gente, não. É porque eu achei incrível mesmo. Quando a gente fala sobre isso, me aquece o coração. Amém. Porque eu percebo que talvez eu falo de mim, talvez eu esteja trilhando o caminho, mas eu não gosto de mensagem que alise meu ego. Entendo. Eu gosto de mensagem que me dê murro, entendeu? E eu percebo que eu consigo fazer muito mais até do que eu já faço. Amém. Né? A gente termina a mensagem assim com o sentimento de, pô, que bom, né? Eu tô conseguindo fazer aí, né? Dos meus pacientes converso, né? Troco ideia na barbearia, né? Utilizo uma boa ação, né, de caridade para poder ajudar um irmão. Tenho um sentimento de compaixão. Você pode mais. Mais, pô. A gente consegue mais, pô. A gente consegue trazer mais, a gente consegue fazer mais. Quanto mais a gente faz, mais pessoas são alcançadas, mais Cristo é glorificado, mais pessoas vão estar com a gente na eternidade, mais pessoas a gente consegue mexer na eternidade de cada um, e a partir disso a gente consegue ter mais irmãos de um único Pai. Amém. É isso. E isso aí que tu falou me lembrou muito que o pastor Matheus Veiga, que estava com a gente aqui quinta-feira, ele falou assim, que o reino de Deus sempre está em movimento, né? Quando a gente olha do Gênesis até hoje, é sempre em movimento, né? É sempre vai, tem mais, pode mais, tem alguém que está precisando, então vamos. Jesus multiplica pão, peixe e diz, pronto, todo mundo se alimentou, vamos para ali agora que a gente vai continuar, né, o ministério. E aí é isso. E esse mesmo sentimento eu acho que todo cristão sente, né? Porque se ele não sentir, ele tem que pegar o cristianismo e jogar fora. Porque, tem muito mais para ser feito. Tem muita coisa que Deus quer que aconteça e que muitas vezes está esperando o nosso primeiro passo, né? Nossa disponibilidade, nosso voluntariado. E aí, isso faz parte da missão do Evangelho de Cristo aqui na Terra, com cada um de nós, né? Eu sei que ele tem um propósito específico para cada pessoa. E muitas coisas só acontecem quando a gente disser o sim. Não que só aconteça por conta da gente, não. Mas é porque Deus quer contar com a gente. Ele pode fazer tudo, ele faria isso tudo sozinho, estalar de dedos. Mas ele quer que o filho entenda a sua missão na Terra, para que o evangelho aconteça, se propague. Cristo, sendo Cristo, não precisava de 12 discípulos. Justo. Mas ele optou em fazê-lo. Pois é. Né? Optou em gerar um ambiente de comunhão para que mais pessoas fossem alcançadas pela mensagem que ele deixou. Perfeito. A vida cristã é comunhão. Comunhão com o irmão. Né? E a partir dessa comunhão eu consigo levar o amor do Pai, sendo irmãos. É isso aí. Amém. É isso aí. E aí, deixa uma mensagem pra galera aí, negão. Uma mensagem final sobre esse tema, assim, que a gente falou. Eu vou repetir a frase de Francisco de Assis. Eu sabia. Eu sabia, de verdade. Eu vou refletir em cima disso, né? Pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras. Amém. Utilize a sua vida como testemunho de Cristo. Né? Mude suas ações e suas obras não para tentar melhorar.
Faça isso porque você já foi salvo por Cristo. Entendendo o que Cristo é na sua vida, Ele quer que você faça de uma forma diferente. Amém. Amém. Aí, se precisar, Fale. aí tu fala. Perfeito. Só se precisar, tu fala. Amém. Conquiste as pessoas primeiro para você, depois conquiste para Cristo. Perfeito. Eu ia falar isso. Amém. Ser cristão não é um certificado, é um estilo de vida. Então, onde você estiver, seja num ambiente mais hostil ou no maior patamar que você chegar da sua vida, aponte para Jesus tudo que você é, que você tem, e que essa luz que vem dele nunca pare de brilhar. Porque essa luz, eu tenho certeza que o propósito dela é iluminar as trevas e os lugares onde a gente chegar. Então, todo campo missionário é o lugar onde nós estamos. Então, vamos aproveitar isso. Amém por isso. Amém. Principalmente aproveitando as brechas. É isso. Para o evangelho ser encaixado ali. É isso. Chegamos ao fim de mais um podcast, né, do VivaCast. Foi massa ter você junto, John. Foi incrível ter você junto também. Foi muito bom ter você também nesse aqui. E espero que tenha sido engrandecedor para você que está aí do outro lado também. Então segue nossas redes sociais e espera que daqui a pouco vai ter mais um episódio para a gente levar você a alcançar o extraordinário de Deus. Valeu, galera. Gente. Tamo junto. Tamo junto.